Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Silas, pastora Raquel, irmã Raquel, que eu só te vejo pastora, eu já falo logo pastora Raquel. Como sua vida me abençoa. Que noite gloriosa. Quantos foram ministrados pelo louvor e adoração dessa casa? Digam aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quero saudar também com a paz do Senhor os irmãos que estão assistindo de casa, do trabalho, no carro, né? E esse prédio anexo que eu não sabia, mas se o pastor falou, eu creio. Tem outras pessoas assistindo em outro lugar, né? Deus abençoe os irmãos que estão aí. Como disse o pastor, eu corroboro o que ele disse, porque a palavra do Senhor diz que tudo que dois de nós ligamos na terra é ligado no céu. E nós ligamos a mesma atmosfera e o mesmo peso de glória que nós estamos sentindo aqui dentro. Os irmãos lá no prédio também serão tomados por essa mesma unção, esta mesma presença. Se você liga comigo essa palavra, se você liga conosco essa palavra, diga amém. Eu posso ouvir aí um amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Abra comigo a sua Bíblia aí, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 1. Quem achou pode dar um amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mãe, me empresta o celular da senhora que eu não enxergo aquele relógio ali não. Valeu. Versos de número 26 em diante. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi ele a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Vamos todos juntos na versão aqui do telão? Vamos todos juntos aqui, o último verso 37, 1, 2, 3 e diga aí. Porque para Deus, mais uma vez diga, porque para Deus, diga amém por essa palavra, oh amém. Oh santo Deus, louvamos o teu nome nesta noite, Senhor.
Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Oh, nós queremos te render graças, porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem sido o nosso fôlego de vida, o Senhor tem nos permitido estar de pé. Podemos falar como Davi nessa noite, Senhor: se deitamos, se dormimos, se levantamos, é porque o Senhor nos sustentou, é o Senhor quem tem nos dado graça para caminhar, é o Senhor quem tem nos dado graça para não desistir, é o Senhor quem tem cooperado conosco, Espírito Santo. Nós te bendizemos nesta noite, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te bendizemos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, a Adevec Taquara exalta a Santíssima Trindade nesta noite. Nós te exaltamos, nós te honramos, porque não temos nenhum outro Deus como o Senhor. Todos os outros que um dia ouvimos falar, têm boca mas não falam, ouvidos mas não ouvem, pés mas não caminham, mãos mas não seguram, antes precisam ser segurados por aqueles que criaram eles, mas nós não. Nós estamos diante daquele que tudo opera pelo seu poder e a sua palavra, aquele que diz acerca de si mesmo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Nós cremos na tua palavra, tu és o Deus do impossível. O Senhor não muda, o Senhor não muda. Nós mudamos, os tempos mudam, mas o Senhor é o mesmo. Nós levantamos as nossas mãos e as nossas vozes nesta noite, aquele que não muda, o imutável Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Louvamos o teu nome, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor nesta noite e nos dá resposta na tua palavra. Nós nos colocamos diante de ti aqui e agora, como Pedro quando te disse: para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Deus, nós não precisamos de todo o dinheiro do mundo para vencer, também não precisamos de toda a saúde do mundo para ficar de pé. Deus, há algo que precisamos mais do que o dinheiro, há algo que precisamos mais do que a saúde perfeita, há algo que precisamos mais do que prestígio, mais do que status, mais do que carne, mais do que roupa, mais do que carro, mais do que amigos, mais do que família. Precisamos da tua palavra. Por ela os céus e a terra foram criados, por ela o Senhor chama a existência aquilo que não existe. Por isso nessa noite eu te peço, Senhor, nos envia a sua palavra, porque quando o Senhor fala a terra se move, quando o Senhor fala os reinos se abalam, quando o Senhor fala a depressão está fugindo. Olha aí como ela corre diante da tua palavra, olha aí como ela corre diante do teu nome, olha como ela corre diante da tua unção que despedaça todo o jugo nesta noite. Fala conosco, porque quando tu fala o cansado é renovado, quando tu fala o cativo é liberto, quando tu fala o oprimido fica alegre, quando tu falas o vício cai por terra, quando tu falas as enfermidades caem por terra. Aonde a tua palavra está, a abundância, a plenitude, próspera e palabadaia, calabarachúria, a prosperidade e a alegria. Por isso nós te pedimos, Senhor, Imanaia Canderamaçai, fala conosco, Senhor. Segure a mão de alguém em oração ainda, segure a mão de alguém aí agora em oração ainda.
Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aperte a mão desta pessoa aí em oração ainda. Senhor, fala conosco. Concorde comigo em oração e diga: fala conosco. Fala conosco. Basta uma palavra nesta noite. E o vazio vai sair daqui cheio, o acamado vai levantar do leito, o câncer vai ser repreendido. Fala conosco. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, porque o teu nome é poder. Concorde aí, diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, é no teu nome, Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. A Ele glória, a Ele honra. Glorifique a Ele, você vai sentir isso também. Não olhe para mim, só exalte a Ele. Tribute uma palavra aí para Ele. Glória, glória, glória. Glória, glória dEle, nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh glória, aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Diga para si mesmo, diga: é noite de resposta. Isso, é noite de resposta. Você não vai ficar em dúvida. Você não vai sair daqui vacilando, cocheando em dois pensamentos. Você vai sair daqui pisando firme, sabendo o que você tem que fazer, que direção e que destino você tem que seguir. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Agora eu vou te pedir para liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está mais próxima de você e vai dizer assim para ela: ninguém está vendo, mas já está crescendo. Tá bom? Calma que eu não contei até 3 ainda. Mas deu para gravar? Deu para gravar? Ninguém está vendo, mas já está crescendo. Então vamos lá. É 1, é 2, é 3. Diga: ninguém está vendo, mas já está crescendo. O que Deus fez você gerar já está em crescimento. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Aleluia. A maioria de nós que estamos hoje aqui conhecemos essa história. Até aqueles que não são leitores assíduos da palavra de Deus,
levando em consideração o país que nós estamos, né? Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a história de Maria, a mãe de Jesus. O anjo Gabriel vai até ela e entrega uma notícia única. O que Deus mandou Gabriel dizer a ela, nunca mais ele repetiu a ninguém. Né? Maria gerou algo inédito da parte de Deus. E ela vai perceber que tem algo diferente acontecendo, porque ela acha estranha a saudação do anjo. Ele chega até onde ela está, e vale aqui dizer que aonde ela está é uma região muito pobre, e Maria é uma mulher, uma moça, muito humilde, e ele diz para ela: Maria, salve. Ele deu um salve, e isso para Maria é atípico. Ela achou estranho, e ele disse para ela: Maria, tu conceberás e darás à luz a um filho. E ele começa a dizer quem é esse filho, e é algo glorioso, é grandioso. Agora, às vezes a gente gasta muito tempo falando sobre a forma como Gabriel apareceu para Maria, e a gente precisa, na verdade, levar em consideração o que tem uma aplicação prática para nós aqui nessa noite. Presta atenção. Quem é Gabriel? Gabriel, ele disse para Zacarias, quando visitou Zacarias para falar que Isabel, sua esposa, também ia dar à luz a um filho, e por milagre, né? Por uma obra sobrenatural, pelo poder da palavra do Senhor. E ele vai ter dificuldade de crer, e aí Gabriel vai falar com ele duro, e vai dizer: eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Se ele colocasse isso numa linguagem mais aportuguesada, o que Gabriel estava dizendo é: você sabe com quem você está falando? Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E deixou Zacarias mudo até o dia do nascimento de João Batista, porque ele manifestou uma palavra de incredulidade diante daquele que representa quem nunca mente. E a gente sabe que, na verdade, isso foi também não só uma disciplina, mas um método preventivo de Deus. Deus, ele conhece o tamanho da nossa fé. Quando ele percebe que você vai tropeçar em palavras no período da gestação do projeto, ele dá um jeito de te calar, que é para você não atrapalhar o crescimento do que ele está fazendo, né? Por isso que às vezes Deus abençoa e bota no estreito tudo na mesma época, que é para tentar te ocupar do que você pode fazer, para você não preocupar com o que é de Deus fazer. E é Gabriel então que vai dizer: olha, eu sou aquele que assiste diante de Deus. E é esse Gabriel que agora traz uma notícia para Maria que vai mudar a história da sua vida. O que Gabriel está levando para Maria é a melhor notícia da vida dela. Com todo respeito aos demais filhos, até pelo fato de Jesus ter sido primogênito de Maria, o unigênito do Pai, mas de Maria o primogênito, nada supera isso, né? Essa primogenitura. Maria vai receber algo muito poderoso da parte de Deus. É tão tremendo o que ela vai receber, que é necessária a ação da Trindade em uma pessoa só. Se você olhar o texto, Maria estava com os três. Com os três. Quando ela pergunta assim para Gabriel: como se dará isto, visto que eu não conheço homem algum? Aí olha como é que Gabriel responde para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Esse descerá sobre ti o Espírito Santo não é só vai te cobrir do lado de fora. Na verdade, o que ele está dizendo é: vai te encher do lado de dentro. Tanto é que a orientação do apóstolo Paulo não é apenas recebei o Espírito, mas é enchei, levando em consideração que a obra que o Espírito Santo faz, ela prioritariamente inicia do lado de dentro. Ela pode até refletir do lado de fora, brilhar do lado de fora, mas a carpintaria, a obra, a mão de obra do Espírito Santo, na verdade é trabalhar com convencimento, consciência, intenção, motivação. Então, na verdade, quando Gabriel diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, o que ele está dizendo é: Maria, você vai ser cheia do Espírito Santo. E para não parecer que sou eu que estou dizendo isso aqui, mas é a palavra de Deus, no relato de Mateus capítulo 1, quando José decide na verdade no seu coração deixar Maria, porque não estava acreditando naquela história,
que ela estava contando, o Senhor vai enviar um anjo e no sonho ele vai se comunicar com José. E como é que ele se comunica? Você vai lembrar, ele diz assim: José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então quem está gerando Jesus no ventre de Maria? Quem está gerando Jesus no ventre de Maria, gente? É o Espírito Santo. Então quando Gabriel diz assim para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, ele não está falando apenas de algo que aparece por fora, ele está falando de um mover que vai acontecer do lado de dentro. Dando continuidade a de que forma Maria vai dar a conceição a Jesus Cristo, ele vai dizer assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e agora sim vem pelo lado de fora, revestimento. Ele diz assim: e o poder do Altíssimo te envolverá. Em outras versões vão dizer: e o poder do Altíssimo te cobrirá. Agora sim, cheia do lado de dentro e revestida do lado de fora. E de que maneira ela está sendo revestida do lado de fora? Pelo poder do Altíssimo. Então veja, ela está gerando o Filho no poder do Espírito, revestida pelo Altíssimo. Vou falar bem devagar. Ela está gerando o Filho, cheia do Espírito, revestida pelo Altíssimo. Então Maria está com a Trindade. Não tenha medo de glorificar não, que você vai entender. Tem gente que já está pensando: que está falando um monte de Maria aí. Eu só estou falando o que está escrito. Movida pelo Espírito, cheia pelo Espírito, gerando Jesus Cristo na condição da sua humanidade e revestida do Altíssimo. Por quê que o Senhor reveste? Por que que o Senhor cobre Maria? Meu Deus, já tem o Filho, já está cheia do Espírito, ainda vai ser revestida do Altíssimo? Porque o Altíssimo é o Deus Pai. Então, meu Deus, já tem o Filho, está sendo movida pelo Espírito e ainda vai ser revestida pelo Altíssimo. Fica com inveja de Maria não, irmãos. Porque naquele dia o que desceu só para Maria, hoje é sobre todos nós. Só porque eu estou percebendo que tem um irmão do teu lado que está meio assim invejado de Maria, olha para ele se você tem consciência do que é o Evangelho da Graça e diga para ele ou para ela: eu também estou com os três. Eu também estou com os três, eu ando com os três, eu falo em nome dos três. Oh glória, oh glória. Nós também somos cheios do Espírito, mediados pelo Filho, para falar com o Altíssimo. Não precisa ficar com medo do que eu estou falando de Maria não, é porque aquilo que aconteceu exclusivamente para Maria em Lucas 1, depois aconteceu para todos nós, depois de Atos capítulo 2, Jesus enviou poder e ele mesmo disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que é que ele está dizendo? Vocês têm o Filho e tem também o Pai. Como é que tem o Pai? O que que Filipe disse para ele quando ele disse que ele ia ver o Pai? Ele disse: mostra-nos o Pai. Ele disse: olha, Filipe, você ainda não vê o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos... Olha para quem está do teu lado de novo e diga: eu estou com os três. Eu estou com os três, cheia do Espírito e no nome de Jesus, falando com o Altíssimo, revestida. E por que revestida? Porque é necessário que Maria seja revestida, porque Deus nunca vai te fazer gerar, Deus nunca vai te dar um projeto sem o qual Ele não proteja. Então o que você tem que entender? Que tudo que Deus te deu está guardado. Tudo que Deus te deu está blindado. Tudo que Deus te deu está protegido. Eu vou falar de novo, porque tem gente aqui que está com medo de perder a unção, está com medo de perder o ministério, está com medo de perder a família, está com medo de perder a prosperidade dada pelo Senhor. E o Senhor está dizendo: foi eu que gerei, está guardado, está blindado, está protegido, cheio do Espírito, no nome do Filho, revestido pelo Altíssimo. Eu estou sentindo, irmãos, uma autoridade de Deus tão grande aqui. Bota a mão no ombro de alguém, deixa essa pessoa sentir o peso da tua mão. Não bota assim meio quebrado não. Bota a mão no ombro dessa pessoa, deixa ela sentir que ela sentou do lado de alguém que não veio fazer uma social, que ela sentou do lado de um profeta, de uma profetisa do Eterno. E com as mãos no ombro dessa pessoa, olhe nos olhos dela e diga para ele ou para ela: está blindado, está protegido, está guardado.
blindado, sua vida é revestida, sua casa protegida. Está blindado. Deus não vai fazer você gerar e vai te deixar andar por aí como quem não tem proteção, vai te deixar andar por aí como quem não tem cuidado. Ei, a palavra do Senhor é escudo para aqueles que nele confiam. Você está escudado. Por que, Camila? Porque eu tenho segurança? Por que, Camila? Porque eu tenho um alarme lá em casa que se tocar, a polícia aparece em 2 minutos. Não, não é por isso não. É por causa da palavra. Ela vem mais rápido que a ambulância, ela vem mais rápido do que a polícia, ela vem mais rápido do que o corpo de bombeiro. Está blindado. Deus está tirando, enquanto eu prego isso aqui, esse sentimento de ameaça que você vem sentindo. Está cercado o tempo todo. Parece que estão de olho em você e nos teus negócios, parece que estão de olho no teu carro e na tua família. Parece que você não vê, mas sente seta voando para tudo que é lado, e isso te ameaça. Pois assim te diz o Senhor: tu estás blindado pela palavra, vindo ele contra ti como correntes de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e fica livre no dia mau. Porque o que acontece no dia mau? No dia mau eu não fico vulnerável não. Olha o que o salmista diz: no dia mau ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu pavilhão ele me esconderá. Por quê? 91, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está aguardando essa ameaça. É para te desequilibrar, é para te fazer tomar susto, é para te fazer abortar o projeto de Deus, é para te fazer negligenciar aquilo que Deus te entregou. Então aqui, presta atenção. Deus está dizendo: ei, quem anda em sinceridade, disse o proverbista, anda seguro. Você está debaixo da palavra, minha irmã. Você para de ter medo desses demônios que ficam lá na tua rua. Você não tem que se esconder deles não. Quando quando tu voltar, isso aqui que eu estou falando não é todo dia não, só falo quando Deus manda. Hoje, quando você voltar para a tua casa e pisar naquele condomínio, pisar no bloco do teu prédio, hoje, quando você pisar lá naquela rua onde mora você e sua família, não é você que vai ter medo deles, são eles que vão caçar um caminho para se esconder, com medo do Altíssimo sobre a sua vida. Oh glória a Jesus, oh glória! Maria está respaldada, está blindada, está gerando pelo Espírito. E o Senhor faz isso, já disse e repito, porque não há nada que Ele tenha te dado para gerar, para projetar, para administrar. Nada que vindo dEle, ao te dar, Ele também não dê a cobertura, a guarida, a guarda, a proteção. Está protegido. Está protegido. E agora isso tudo porque, já disse e repito, pelo poder da palavra. Eu não tenho dúvida nenhuma que Maria tinha muitas virtudes. Tanto é que o próprio José disse que, sendo justo, não queria infamá-la. E ele, na verdade, faz isso por temor e zelo da palavra que rege a sua casa. Porque tudo bem que ele é justo, mas não é só o fato de ser justo, por mais que esse fato seja o suficiente, que faz ele, quando pensa em deixar Maria, ou quando decide no seu coração deixá-la, ficar quieto nesse distanciamento. Mas é, na verdade, ter a consciência de que ele não vem de qualquer casa, ele não vem de qualquer lugar. E é aqui que, na verdade, está o maior critério pelo qual fica claro para nós do porquê Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. O texto é claro. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de... Quem lembra da casa de? Então, gente, está aqui na Bíblia, o texto está dizendo, ele não foi só a Maria, mas aqui já está a motivação. Foi a virgem desposada com um homem cujo nome era de José, da casa de Davi. Por último é que ele diz, o nome da virgem era Maria.
Ou na verdade, o que a gente está vendo aqui? A última motivação de Deus em escolher Maria não é na verdade pelo fato de Maria ser Maria, mas é pelo fato dela ser noiva de um homem que se chama... Porque também não é por causa dele, mas é porque toda a sua linhagem, seu sangue, sua hereditariedade é da casa de... Então entenda isso. Não é Camila, mas ela está dentro dos critérios que o profeta Isaías messianicamente deixou claro, dizendo que quem iria dar à luz ao Filho de Deus era uma virgem. Verdadeiramente, Isaías disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas sejamos honestos, você acha que dentro de uma cultura como essa, só Maria era moça virgem naquela circunstância, naquela região? Claro que não. Eu não estou aqui tirando as virtudes de Maria. Eu não tenho dúvida nenhuma, senão Deus não tinha permitido manifestar o seu filho nessa geração. Então eu não tenho dúvida das virtudes de Maria. Só que às vezes a gente deixa as virtudes de alguém roubar o mérito da palavra de Deus. Não é a pessoa, é a palavra. E isso aqui é tão forte, meus irmãos, é tão forte, que você vai ver, na verdade, Maria sendo uma moça de extrema pobreza. Inclusive depois do nascimento de Jesus, de acordo com a lei mosaica, ela vai dar a última oferta, na grade de oferta que se podia oferecer por um filho, que eram apenas 2 pombinhas, 2 rolinhas, o que mostra que José também não tinha grana, não. Tanto é que a geografia deles é Nazaré. Se eu fosse falar a grosso modo, isso nada mais é do que uma comunidade local. E se eu fosse falar não só a grosso modo, mas numa linguagem bem carioca, favela, comunidade. Quando as pessoas diziam na fase adulta de Jesus, Jesus de Nazaré, não era para ressaltar a sua humildade como nós fazemos hoje, mas era para tentar trazer alusão à sua pobreza, achando que de Nazaré coisa alguma que prestasse poderia vir. Aí Gabriel rasga na vassoura tudo aquilo que alguém pensa que precisa ter para Deus fazer, e mostra que não são esses os critérios que fazem Deus romper com uma geografia, que fazem Deus manifestar sua palavra numa hereditariedade. E o que é, Camila, que traz a manifestação do desejo, da vontade de Deus de fazer? Palavra, irmão. O texto está claro. Se a gente for ao pé da letra, não é nem por causa de Maria e não é nem por causa de José, mas é na linhagem deles que vai se manifestar o que já havia sido predito, não só pela boca de Isaías, mas também de Davi nos seus salmos messiânicos. É agora que vem o Salvador, é agora que ele chega. Então presta atenção, Maria vai receber de Gabriel a melhor notícia da sua vida, só que a melhor notícia da sua vida vai ser a pior coisa que José poderia ouvir naquele dia. E é muito complicado quando Deus te confia algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo tremendo, porém a alegria da notícia que é para você é a tristeza de quem está contigo. É complicado a beça, para pensar. É isso que vai acontecer com Maria. Aí você diz assim: puxa vida, mas se é por causa de José, por que não visitou José também? Ele visitou, mas visitou em outro tempo. Primeiro ele foi direto em Maria, para já dar andamento ao que precisava ser gerado e depois notificar. Deus é assim, quando chega a hora dele fazer, ele não explica. Primeiro ele faz, depois ele notifica. Porque por mais que ele seja amigo, por mais que ele seja pai, por mais que ele seja Senhor, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. E essa característica está acima de todas as outras que Deus deixa transparecer para nós. Que característica, Camila? Irmão, ele é Deus. Porque se você olhar a situação de Maria, você diz assim: puxa Deus, por que o Senhor, já que está fazendo isso por causa do varão que é da casa de Davi, não visita José primeiro? Ia poupar o maior trabalhão dessa menina que achou que ia ter um filho solteira. Mas não, Deus vai primeiro nela, deixa passar sabe lá Deus quantos dias, e depois que visita o José. Eu tenho para mim que nessa época Maria nem estava lá, estava ainda na casa de Isabel, porque o texto diz que ela ficou lá aproximadamente 3 meses. Olha a época do pega para capar. Que situação complicada. Aí a gente pensa: Deus, se tudo vem de ti, para que isso? E tem gente aqui dizendo: Deus, se essa obra é tua, por que está tendo divergência? Por que alguém não está concordando? Por que o outro está assim? Por que ninguém recebe? Por que o outro não reconhece? Por que não se ajeita? E ele está dizendo hoje aqui para você: porque eu sou Deus, e eu não tenho que te explicar antes de fazer. Eu faço primeiro, eu explico quando eu quiser.
eu descobri que Ele é Deus, eu sempre soube desde que o conheci, mas eu descobri essa característica no dia que eu fui operar o apêndice. Eu liguei para a Gabi Rolim, que está aqui, ela foi lá me socorrer, e aí eu fui para o hospital. Ela é testemunha do que eu vou dizer agora. Meu apêndice estava supurando, e aí eu cheguei no hospital achando que eu ia receber um medicamento, não sabia que era o apêndice supurando, e aí recebi um medicamento, vi que não me liberavam, daqui a pouco me colocaram dentro de um quarto, daqui a pouco me colocaram em cima de uma outra coisa, daqui a pouco Gabi entrou comigo, e eu estou esperando a hora, e eu olho nada, daqui a pouco chegou a doutora, fiz a ressonância magnética, e falei para ela, doutora, me dá um remedinho que eu já estou legal, eu posso ir para casa, e ela disse, não, você não vai para casa não, vou te botar de jejum agora. De hoje daqui para tal hora você não come mais nada. Aí eu disse assim, por que? Ela disse, porque amanhã essas horas você já vai estar operado. Eu disse, oi? Ela disse assim, você vai operar. Seu apêndice está supurando e a gente precisa remover rapidamente de você. Então assim, eu vou te operar. E eu olhei para ela e falei assim, não vai não. Aí ela disse, por que não? Eu disse assim, porque Deus não falou comigo. Lembra disso, Gabi? Eu falei, porque Deus não falou comigo. Como quem diz assim, Deus fala comigo, você não sabe o relacionamento que eu tenho com Deus. Sabe quando você começa a achar, é tão meu amigo, é tão fala tudo, é tão... Não, porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas, e só você é profeta, é só contigo que Ele tem que falar. E eu fiquei naquele impasse, meu irmão, e a doutora nem aí para mim, adiantou a papelada. Eu sei que eu fui aí e falei, tá bom, não falou comigo, mas vai falar com alguém, vai falar com a minha mãe, que é mulher de Deus também. Quando minha mãe chegou, eu estou entrando para a sala, para o centro cirúrgico, aí eu seguro a mão da minha mãe de um lado, do Eduardo do outro. E eu disse assim, mãe, Deus falou contigo, eu vou voltar? Ela, de vez de me consolar, olhou para mim e disse assim, Deus não falou nada comigo. Eu disse, o quê? Aí Eduardo, vai voltar. Muito espiritual. Vai voltar. Na verdade é isso, às vezes a gente precisa de alguém mais assertivo na palavra. A gente tem mania de espiritualizar tudo. Naquele dia, o que eu entendi? Deus não falou nada comigo. Rapaz, eu fiquei na indignação. Não foi por causa da cirurgia, de nada disso. Minha cirurgia foi uma bênção. Foram 22 compromissos desmarcados, com todos os pastores me abençoando e dizendo assim, descansa. Eu não estou brincando não, diante de Deus. Não teve um do outro lado para dizer assim, agora o que a gente vai fazer? Não, diante do Senhor, Deus tomou todo mundo numa paz. Deu tudo certo, foi incrível. Fiquei 28 dias de cama. Ai, irmão. Uma época que eu só dormia 3 horas de sono por dia. Ritmo frenético, pá. E eu chegava em casa e eu dizia, eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada. Era quase toda semana. Depois dos 22, depois do 20º dia, estou eu na cama, 20 dias. Deus não fala comigo. Não sobre isso. Falava sobre tudo. Olha, o dia está bonito, minha filha. Eu falei, Aí ele disse assim, tu não estava tão cansada? Irmão, parece que Jó me deu um abraço naquela hora. Porque ele me disse assim, fala comigo o que você quer falar. E me deu. Por que eu digo que Jó me deu um abraço? Porque eu disse assim, agora eu me calarei. E tu falarás, eu me inclinarei e tu me ensinarás. Naquele dia eu aprendi algumas coisas e uma delas ao ler Isaías foi, eu tenho 24 anciãos ao meu redor e quando quero fazer alguma coisa não peço conselho a nenhum deles. Por que você acha que eu tenho que falar com você? Tudo que eu vou fazer, eu não sei se você está entendendo, mas tem gente que Deus trouxe hoje aqui para dizer, eu sou Deus. Eu sou Deus. Primeiro eu faço, depois se eu quiser eu explico. Eu vou falar de novo que tem uns filhinhos meio mimado aí. Eu vou falar de novo, Deus está dizendo, eu sou Deus. Primeiro eu falo, depois se eu quiser eu te explico. Eu não vou atrasar minha obra na tua vida para você dar justificativa para quem não entende o propósito. Eu não vou atrasar o meu plano na tua vida para você ficar tentando preparar terreno aonde eu vou remover a terra para fazer o que eu tenho para fazer. Eu primeiro faço, depois se eu quiser eu te explico.
Eu sou Deus. É só você olhar o princípio de amizade de Jesus. Ele chega para os discípulos no final do ministério e ele diz assim, antes de ser crucificado, ele diz assim: sereis meus amigos. Uma coisa bonita. Primeiro ele diz assim: já não vos chamo mais servos, porque o servo só faz o que manda o seu senhor. Agora vos chamo amigo. O que é isso? Subiram de nível, né? Imagina a alegria dele, Jesus olhando e dizendo: já não vos chamo mais servos, mas agora vos chamo de amigo. Maravilhoso. Aí depois de ter dito isso, ele vai dizer um pouco mais para frente: e sereis meus amigos. Ou seja, vamos continuar a amizade se fizer o que eu mando. É o princípio de Jesus. Então veja bem, escute isso. Seria tudo muito mais simples, mas Deus não vai atrasar processo para você adiantar a explicação. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: está agoniado por quê? Vai tomar um remedinho e vai dormir. Não tenho obrigação de explicar tudo o que eu faço, não. Eu não digo eu sou o Deus da explicação, eu faço. Ele não diz eu sou o Deus que justifica, ele diz eu sou. Deus é o Deus que faz. E Maria não questiona isso, e está na hora de você parar com isso. E qual é o critério? O critério é a palavra que estava sobre a casa de José. Então por que o Gabriel, por que Deus vai visitar Maria e vai fazer dela mãe de seu filho, educadora de seu filho? Por que Deus vai fazer isso? Porque Maria está conectada a alguém que está conectado à palavra. Deus está dizendo: meu critério de escolha sobre a sua vida para a obra que eu tenho contigo é saber que você está conectado à palavra. Quer ter vitória? Quer ter porta aberta? Quer ver Deus responder a tua campanha? Quer começar a campanha fazendo pedido e dar continuidade, não para pedir, mas para terminar agradecendo por aquilo que já recebeu na primeira quarta-feira? Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje. Ele está dizendo isso aqui para a gente. Oh, aleluia! Se conecte à palavra. Se conecte à palavra. Quando você se conecta à palavra, você não depende de autorização para ser abençoado. Quando você se conecta à palavra, você não depende de permissão para ser abençoado. Isso aqui que eu estou falando não sou eu que estou dizendo. Foi o próprio Jesus em João capítulo de número 15. Ele vai dizer assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim e dá fruto, essa eu podo, para que dê mais fruto. Ouça isso. Porém, toda vara que estando em mim, complete aí por favor. Toda vara que estando em? Toda vara que estando em? Essa que não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Então peraí, o agricultor é Deus, a videira é Jesus Cristo. As varas são quem, minha gente? Somos nós. E ele diz que ambas as varas, as que dão fruto e as que não estão dando fruto, estão em quem? Nele. Não é que uma vara que está dando fruto está nele e a outra não está, não. O texto diz que ambas as varas, a que dá fruto e a que não está dando fruto, está quem? Nele, na videira. Aí eu te pergunto, Jesus está com algum defeito de fabricação? Que só vincula para um lado? Aí ele mesmo explica dizendo: toda vara que estando em mim e eu nele, essa vai dar fruto. Aquela que está em mim, mas não dá fruto, é porque ela está em mim, mas eu não estou. E como é que isso vai acontecer se está todo mundo arraigado na mesma videira? Ele diz declaradamente, ele diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas estiverdes em vós. Então o que isso aqui está dizendo para a gente, gente? Isso aqui está explicando o seguinte: que há muitas formas de você estar em Deus, mas só há uma forma de Deus se ver em você, e é pelo poder da sua palavra. Então que palavra é essa? É Jesus Cristo. Então está na hora da gente entender que a verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa. A verdade é a palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim: é tudo o que pedirdes ao Pai, eu farei, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em? Então como é que a outra vara está lá e não dá fruto? Ela está nele, mas ele não está nela. Então eu vou repetir: tem muitas formas de você estar em Deus, mas só tem uma forma de Deus habitar em você. E que forma é essa? Pela palavra. João vai começar a biografia de Jesus Cristo e ele vai dizer assim: no princípio era o verbo é o quê? Palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora vamos lá, João está falando de quem? De quem? É isso mesmo, está errado? Não, pode falar. João estava falando de quem? De Jesus, e ele está dizendo que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então o que ele está dizendo para mim e para você?
Olha o que ele também disse. Naquele grande dia, muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome fizemos maravilhas. É ímpio que anda fazendo maravilha no nome de Jesus, gente? É não crente que bota a mão na cabeça de quem está possuído e diz ao demônio: sai em nome de Jesus? Então ele está falando com quem? Com as varas que estão na videira. É tudo crente que vai ouvir isso. É gente que conhece o nome e que sabe o poder do nome. Mas Cristo, Deus, não se vê nessas pessoas no Filho. Por quê? Porque elas estão nele, mas ele não está. Porque a única maneira dele estar em nós é quando nós obedecemos a sua. Por isso ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em. Você tem que se conectar à palavra. Você tem que estar conectado a pessoas que estão conectadas à palavra. Tem coisa na tua vida que o propósito não desenrola, porque você só se conecta a gente que tem murmuração na língua, palavra de maldição. Dá um soquinho assim de fechamento com teu irmão e diga assim para ele: cola comigo que eu estou na palavra. Dá um soquinho aí e fala para ele. É sucesso, meu irmão. Se conecta com a palavra. Pregue a palavra, cante a palavra, ore a palavra, ministre a palavra, profetiza a palavra, receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. Quem é José da casa de Davi? Alguém que está debaixo de uma... Abre a boca bem forte para a gente começar a encerrar junto. Quem é José da casa de Davi? Alguém que está debaixo de uma? Está debaixo de uma? Então preste atenção. Essa palavra jamais cobriria Maria se ela não estivesse na casa de José. Então todo mundo que se conecta, quem está conectado à palavra, vem para debaixo dessa cobertura. Pergunta para a mãe que tem filho que não é crente, mas a mãe é crente. Pergunta para a mãe que o filho está no tráfico e na madrugada ela está de joelho dizendo: Senhor, ele não é, mas eu sou. Senhor, ele não é, mas eu sou. Tem misericórdia de mim. É só você olhar para Cananeia. Tinha uma filha miseravelmente endemoninhada, Mateus capítulo 15. E olha o clamor que ela fazia diante de Jesus. Ela foi clamar pela filha. Ela foi buscar pela libertação da filha. Mas olha a inteligência dela. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha? Não, lê o texto direito. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de... Porque o compromisso dele é com quem está com ele, é com quem o busca. E tendo misericórdia dela, Deus fez o quê? Libertou a filha dela. Pode ir em paz. E o texto diz que desde aquela hora sua filha ficou liberta. Então você está entendendo? Deus está passando uma peneira nessa noite aqui. E Ele está dizendo: filtra as tuas amizades. Porque tem coisa que não está acontecendo na sua vida. Não é porque eu não tenho poder de liberar, não. Já está liberado. É porque o teto que está sobre a tua cabeça é de aço, é teto de murmuração, é teto de contenda, é teto de confusão. Se conecta com quem está na palavra e você vai entrar num outro ambiente, vai entrar numa outra cobertura, vai entrar num outro mover. Aí ela vai contar para José. Aleluia. Ela vai contar para José. E você já ouviu o que eu já disse aqui, Mateus capítulo 1. Ele vai planejar deixá-la. Ele não faz isso só porque não acredita nela. Existem pessoas que querem te deixar no melhor momento da sua vida, quando você recebeu a sua melhor notícia. E é engraçado, porque a notícia é ótima, mas se não tiver aceitação de quem você ama, você acha que virou uma tragédia. Quantos pastores, quantos obreiros, quantos irmãos, quantos crentes carregam o dom de Deus como se fosse um fardo? Porque desde que eu comecei a cantar é uma perseguição. Esse dom só me trouxe problema. O Senhor está dizendo: não permita que a falta de aceitação das pessoas que não conseguem reconhecer o que é divino em você faça você chamar de problema o que eu abençoei. Faça você chamar de problema aquilo que eu liberei. Meu irmão, anjo não vem entregar problema dizendo salve. E você não faz essa cara de que não gosta de ser usado por Deus, não. De que não gosta de cantar e a unção descer. De que não gosta de pregar e ver as almas se converterem só por causa dos processos que você passou antes ou depois desse momento. Sob a justificativa de que, desde que isso aconteceu, tua vida mudou. Desde que isso aconteceu, você teve um nome. Desde que isso aconteceu, Deus virou uma chave na tua história.
Mas não, a falta de aceitação das pessoas está fazendo você rejeitar o que Deus deu. A falta de aceitação da aprovação da opinião pública está fazendo você levar como se fosse uma cruz aquilo que Deus te deu para ser bênção, para ser bálsamo, para ser alegria. Presta atenção, se Deus te abençoou, está abençoado. Para de tratar como maldição o presente que Deus te deu. Fica sabendo que está grávida, fica num desespero terrível. Tu teve menos do que tua mãe, tu teve menos, teu filho mais velho teve menos do que você teve. O menino está aí feliz da vida, mas soube que está grávida, parece que descobriu uma doença. Sabe por quê? Por causa desse ativismo aí fora, que coloca na tua cabeça que você não pode gerar, que vai, rapaz, tá na tua biologia, tu tá pronta para ser mãe a hora que tu quiser, tu tá pronta para poder desenvolver aquilo que Deus já colocou dentro de você. Mas tem gente que recebe essa notícia pior do que se fosse uma doença. Deus está falando com alguém aqui que ocultou essa informação, que é para ver se perde antes de ter que contar. Mas assim diz o Senhor: escolhi você e essa criança. Você não vai abortar. Ninguém está vendo, mas já está crescendo. Ninguém está vendo, mas já está crescendo. E você não precisa ter a aceitação pública para acreditar que algo é de Deus. Agora presta atenção, quando as pessoas não aceitam aquilo que Deus está fazendo, não é porque elas não acreditam só na gente, elas não acreditam nelas. Diga para mim, José é da casa de Davi, mas Maria é da casa de quem? Você conhece o nome do pai de Maria? Conhece o nome da mãe de Maria? Então a gente já deixou claro aqui, que é porque ela está conectada a ele, que Deus visitou ela. Então diga aqui para mim, a palavra está sobre quem? Sobre ele ou sobre ela? Sobre ele. Foi por causa dele que Deus visitou ela, amém ou não amém? Porque a palavra está sobre a casa dele. Aí ela vai contar o cumprimento que está acontecendo nela de uma palavra que diz respeito. E ele não vai acreditar. Existem pessoas que nós amamos e que estão conosco no mesmo propósito, mas elas não esperavam que Deus ia usar quem não tinha nome, que Deus ia usar quem morava pior do que ele. Maria, eu costumo dizer o seguinte: José é a porta pela qual Deus vai passar, porque a palavra de Deus está sobre ele. Então José é a porta. Agora diga para mim, qualquer porta que guarde o que vale a pena ser guardado, é aberta ou tem fechadura? Vou perguntar de novo, que tem gente na dúvida. Você saiu de casa hoje e deixou a porta aberta? Você deu um gatilho, deu um jeito e fechou, sim ou não? Nem que seja na tramela, no macete, né? Fechou. Porque tem valor ali dentro, tem coisas ali que você guarda. Então vou perguntar de novo. Uma porta sem fechadura guarda alguma coisa de valor? Mas uma porta que tem fechadura sempre está guardando algo que vale a pena, sim ou não? Sim ou não? Só que José é a porta. Só que toda porta que guarda o que vale a pena sempre tem uma. Agora, a chave não tem aparência, e vendo uma chave não se determina de que porta ela é. Você trouxe na tua bolsa aí agora à noite, no teu bolso, a porta ou a chave? A chave. Agora, se eu pegar a tua chave agora, me dá uma chave aí agora, eu quero uma chave aqui na minha mão. Vai isso. Ó, se eu pegar essa chave aqui agora, rapaz, e esse aqui tem, ó. Ele só perde para aquele que tem a chave de Davi, porque com ele, homem, eu vejo na tua vida muitas portas. Aqui, ó, vou escolher uma aleatória aqui, ó, escolhi essa daqui, ó. Olhando esta chave, eu sei o tamanho da porta que ela abre? Sei o que a porta, o que atrás dessa porta guarda, olhando para a chave? Deus está dizendo, você tem desprezado conexões que abrem grandes portas, porque você está avaliando o tamanho da chave, a aparência da chave. Deixa eu te falar, a chave nunca determina o tamanho da porta, e a chave também não diz o que ela guarda. Só quem já começou a entender, vem subindo que eu vou te devolver aqui em cima. Só quem já começou a entender o que Deus está falando, olha para quem está do teu lado e diga assim: não me despreza não. Fala assim: eu posso. Bora, abre essa boca e pregue, diga: eu posso. Bora, galeria, diga: eu posso. O prédio anexo não falou, diga: eu posso. Não tem cara de porta.
Aí ele olhou para ela: mas me trate bem. Diga: me trate bem. Eu posso ser uma chave. José é a porta, mas quem é a chave? Quem é a chave? Entenda o que Deus está fazendo. Deus está inaugurando um novo tempo na família e na hereditariedade da casa de Davi. Mas José não consegue ver isso em Maria, porque ele não consegue entender que ela é a chave pela qual Deus abre para levantar na família dele o cumprimento da promessa que Deus já havia feito. O que vai acontecer ali é o que aconteceu na casa de Jessé. Quando você vê as grandes coisas que Deus fez no passado, você esquece que essas grandes coisas passou por pessoas improváveis. Aí Samuel vai entrar na casa de Jessé com a referência de Saul, grande, do ombro para cima era maior do que qualquer outro homem em Israel. Aí está diante dele agora Eliabe, Abinadab, Samar, os irmãos de Davi, tudo forte, tudo grande, tudo com cara de porta. Complete aí para eu ter certeza que você está me ouvindo. Tudo com cara de Eliabe, Abinadab, Samar. Samuel já vai pegando o óleo do chifre e ele diz: certamente está diante de mim a porta que o Senhor vai ungir. Certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E a voz do Senhor bradou no coração de Samuel, dizendo: Samuel, não te atente para a aparência, porque o homem olha o exterior, mas eu, o Senhor, provo os corações. A nenhum desses eu, o Senhor, tenho escolhido. Deus está dizendo: ei, não menospreze as chaves, e não se menospreze se você for chave, porque a chave é tão importante quanto a porta. Se ela não fosse importante, Jesus teria dito apenas: eu sou a porta, porque ele disse: eu sou a porta. Mas depois de glorificado, ele disse: e tenho a chave de Davi. Deus está dizendo: sou com a porta e também sou com a chave. Então para de olhar para a aparência e comece a olhar para a palavra. A pessoa tem palavra de Deus na vida? Se conecte a ela, deixe ela se conectar a você. Pare de julgar pela aparência. Pare de julgar pela aparência. Ele não creu, o Senhor o visitou. Depois o Senhor contou para ele. Mas Maria pegou as coisas dela e foi para a casa de Isabel, porque o anjo tinha dito: sabe, Isabel, tua prima já está no 6º mês de gestação. Quando ela vai chegando na casa de Isabel, e eu faço ideia do dilema de Maria, pensando: como é que eu vou falar isso para Isabel? Porque o último relato que ela contou não deu certo. Imagina ela contando de novo. Então parece que eu vejo ela no caminho, tentando melhorar a história. Faz um som aí de quem está pensando no caminho. Que som é esse, Camila? É o som que você fizer, é o som que vai ser. Isso. Como é que eu vou contar para Maria? Maria, vai, eu ainda estou pensando. Como é que eu vou contar para Isabel? É complicado quando a sua última experiência em contar a sua melhor notícia te remete ao seu pior momento. É complicado continuar entregando boas novas quando as boas novas são vistas como tragédia. É complicado dizer mais alguém: olha, agora eu sou crente, quando para a última pessoa que você disse agora eu sou crente, disse: Deus me livre. É complicado. Então eu imagino ela chegando na casa de Isabel e pensando como mulher, estou pensando como mulher, pensando como é que eu vou contar. Só que quando ela entra e chama Isabel, Isabel, quem sabe pensando em como vai contar, Isabel já sai de casa dizendo: que honra! Que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe, a lavassoura. Não, você não está entendendo. Enquanto Maria, quem sabe, pensa como vai contar, Isabel reconhece, Isabel identifica, Isabel testifica, porque ela está debaixo da mesma virtude, ela está debaixo da mesma palavra, ela está no tempo da mesma dispensação, da mesma visitação. Deus está dizendo: não deixe de traduzir as boas novas, por causa de quem não creu. Ainda tem gente debaixo da mesma nuvem, do mesmo propósito, ainda tem gente debaixo da mesma virtude. Olha o que Isabel vai dizer: que honra! É a primeira vez que Maria vai ouvir isso.
Que honra, tenho eu. Isabel não vai dizer assim, ó: ei Maria, já veio trazer pepino para minha casa. Eu sei que deu confusão lá em Nazaré. Não. Maria, que honra tenho eu que entre em minha casa minha prima, minha amiga. O que ela diz? Agora, se o texto diz que Maria subiu para a casa de Isabel por aqueles dias, já tem barriga de grávida quem descobriu a gravidez por esses dias? Tem, gente? Tem como ter crescido tão rápido assim? Então a mesma barriga física que Maria tinha antes da visitação é exatamente a mesma barriga que ela tem agora depois da visitação. Visualmente falando, quem está entendendo, diga eu. Agora diga para mim, o anjo deixou um ultrassom para Maria? Maria, onde você chegar, entregue esse ultrassom celestial e entenderão que você está grávida. Teve isso? Maria, receba esse sapatinho bordado com fios de ouro das vestes colhidas pela raiz de sabe lá Deus o quê? Não, Maria não tinha nada tangível que determinasse para as pessoas a mesma fé de que ela estaria grávida. Posso lhe dizer algo? Sabe por que você precisa começar a aprender a se conectar a pessoas que estão conectadas à mesma palavra que você? Porque imagina essa cena: um anjo apareceu para mim e disse para mim o que nunca disse a ninguém. E disse que eu estou gerando sem nenhum homem jamais ter me tocado. Disse que essa obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo esse que eu nunca conheci até o dia que esse homem falou. A partir de agora eu estou grávida. O rapaz cuja palavra foi dada na casa dele também não acredita em mim. Falta testificação pessoal. Falta confirmação do que o anjo disse. Se ela continua nesse terreno sem se conectar a quem está conectado à palavra, quem é que vai sair do banho dias depois e vai olhar para o espelho e vai ver a mesma barriga diante e vai começar a pensar: será que foi uma visita mesmo? Será que foi anjo? Ai Camila, eu discordo. Pois então você está sendo vacilão. Sabe por quê? Você recebe uma palavra profética tremenda, chora de boca aberta, sai de cara inchada, passa 3 dias, você já quer que Deus confirme, porque as circunstâncias são contrárias ao que Deus falou. Deus diz que vai te enriquecer, o boleto aumenta a dívida. Deus diz que vai te prosperar, o pneu do carro fura e você não tem estepe. Deus diz que teu filho vai ser doutor, tu pega a coisa dele do último bimestre, só 0,3, 0,1, 0,2, vermelho, vermelho, vermelho. Você já diz: Deus, fala comigo, porque não tem nada tangível que comece a te fazer acreditar que aquela experiência foi verdadeira. Então preste atenção, seria leviano, seria impossível Maria, depois de um tempo, ninguém acreditando nela, ela vê a barriga do mesmo tamanho. Gente, Maria não teve um brilho, uma áurea, um manto de... Maria não teve nada disso não. Ela entrou foi impactada por dentro, foi revestida por fora, estava gerando, mas visualmente falando, Maria era igual. Tinha nada. Aí tu vai contar para alguém não crê. É impossível imaginar que se ela continuasse ali, ela poderia pensar: será que era profeta mesmo? Pode ter sido carne. Será que era anjo mesmo? Pode ter sido visagem. Nós começamos a descredenciar a experiência que a gente mesmo viveu, quando percebemos que estamos no terreno, que ninguém acredita no que a gente recebeu. Aí você vai começar a entender que a profecia foi para mãe, mas a dica foi para o ser humano. Maria, sabe Isabel, tua prima? Isso não é profecia não, isso é notícia. Já está no 6º mês de gravidez. O que ela está dizendo? O que ele está dizendo? Vá se conectar a alguém que já está 6 meses à frente do que você começou a viver agora. Quando ela chega lá, Isabel olha para ela e não diz: que honra tenho eu, minha prima, que honra tenho eu, minha amiga, que honra tenho eu que entre em minha casa que honra tenho eu que entre em minha casa Então vou perguntar pela última vez: tinha barriga de grávida aparente em Maria? Tinha, gente. Mas Isabel olhou para ela e disse: que honra tenho eu que entre em minha casa, mãe do meu Senhor. Sabe o que ela está dizendo para mim e para você hoje aqui? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui? Se conecte a pessoas que veem o que você carrega, mesmo quando você não está aparentando. Pessoas que estão debaixo de uma palavra, pessoas que acreditam na palavra. Oh meu Deus do céu, eu não sei se você vai lembrar, mas no início da pregação, Deus falou com a gente que o rumo, o norte que Ele estava dando para a gente
hoje aqui era: ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Camila, Deus me trouxe aqui para quê? Deus te trouxe aqui e a resposta dele para a tua vida é: não descredencie o que eu fiz só porque ainda não está aparentando. Essa empresa está crescendo, esse doutorado está crescendo, esse menino que hoje só dá nota vermelha ainda vai botar um diploma na tua mão para dizer que Deus é fiel. Esta enfermidade que diz que vai acabar com você, Deus está dizendo: vá conversar com quem foi curado, para você ver o que Deus está fazendo. Para quem recebeu a mesma palavra, quem está entendendo, fica de pé num salto de glória. Vou te dar mais uma chance. Fica de pé num salto de glória. Oh, glória! Se você é mulher, você vai olhar para outra mulher e vai dizer para ela: vai para a casa de Isabel. E se você for homem, você vai olhar para esse homem e vai dizer: vai para a casa do Zacarias. Camila, mas se José, eu sou homem, né? Vai ver, tem alguém aqui pensando: Camila, se José tivesse ido para a casa de Zacarias, ele não ia ouvir de Zacarias nada. Zacarias estava... mas quando a mulher dele contasse para ele o porquê que ele ficou mudo, ele ia crer rapidinho. O que é isso? Se conecte a pessoas que já estão vivendo o que Deus disse que você vai viver. Para com esse negócio de dizer que eu carrego é maior, o outro que vem aqui. Você fica aí achando: ai, minha unção é poderosa, minha empresa é maior, meu conhecimento é maior, eu vou lá em fulano nada. Rapaz, são as chaves. São as chaves, as conexões. Quer ver? Quem carrega o maior, Maria ou Isabel? Pensei que tu estava na dúvida. Maria carrega o maior. Mas quem tem a barriga menor por causa do período de gestação? Quem carrega o menor? Mas quem está com a barriga maior? Está compreendendo, né? Olha isso. O texto diz que Maria subiu por aqueles dias e ficou na casa de Isabel aproximadamente 3 meses. Quem ainda está comigo, diga amém. Aproximadamente 3 meses. Mas o anjo disse para Maria que Isabel já tinha quantos? O que eu ouvi de obstetras é que toda gestação precisa ser cuidada, mas os 3 primeiros meses e os 3 últimos são os mais importantes. Os 3 primeiros para fortalecer o início, os 3 últimos para não sair antes no final. Então vamos lá. Isabel tem 6, Maria vai ficar lá 3. 6, 7, 8. Então Maria vai fortalecer Isabel no final. Só que se Maria foi por aqueles dias, ainda não tem nenhum mês. E se ela vai ficar lá 3, então ela vai ficar na casa de Isabel 1º, 2º. Então me parece que Deus conectou pessoas que a que está aqui fortalece os últimos meses de Isabel. E Isabel fortalece os primeiros meses. Olha para mim. E lá importa quem é maior ou menor, quando o propósito da minha vida é fortalecer o seu, e o seu propósito é fortalecer o meu. Mas vamos ao que é maior. A gente olha e poderia pensar assim: se Maria não tem barriga, Isabel é uma senhora de cabelinho branco, minha gente. Imagina uma senhora de cabelo branco, com um barrigão andando assim, ó. Senhora, quem você acha que está lavando roupa para quem? Você acha que é Maria que está lavando os coeirinhos de João Batista? Ou é Isabel que está montando o enxoval de Jesus? Você consegue imaginar Maria deitada, uma moça numa cultura aonde quem tem cabelos brancos deve ser honrado e respeitado? Você consegue ver Isabel limpando casa para Maria dormir melhor? Então presta atenção, quem está servindo quem aqui? É Isabel que serve Maria ou Maria que serve Isabel? Óbvio que é Maria que serve Isabel. Aí você diz: mas por que faz isso se ela carrega o maior? Porque foi o próprio filho dela que disse: no meu reino maior é o que serve. No meu reino maior é o que serve. Então Deus está dizendo: não importa o tamanho que está o seu projeto, não importa o tamanho que está a sua gestação, sirva
as pessoas que Deus vai conectar você. Porque ainda que elas não te sirvam na mesma forma que você está servindo elas, Isabel curou a alma de Maria, quando ao invés de dizer que pepino, disse que honra. Uma serve a outra no serviço e a outra serve ela na mentoria, preparando a mente, preparando o espírito. Oh meu Deus. Depois de 3 meses ela vai embora. Jesus arruma a casa, Deus arruma a casa toda. José recebe ela e foram felizes para sempre, Camila. Não, que isso não é história da Disney, isso é vida real. Agora, o que proporcionou toda a arrumação da casa? Conexão à palavra, conexão a Jesus. Não há garantia se você não estiver conectado a Jesus. Tem gente aqui que está debaixo de palavra, de vó que ora, pai que ora, pastor que profetiza, igreja que visita, mas sua gestação nunca acaba. Por quê? Primeiro, não está conectado a pessoas certas. Segundo, não está conectado a Jesus, que é o maior propósito. Foi o próprio Jesus que disse, gente, sem mim. Por que você está esperando se consertar para tomar tua decisão ao lado do Senhor? Não, Camila, porque eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, mas nunca resolve. Olha para mim, não é porque você não quer, é porque o próprio Jesus disse, sem mim, sem a ajuda dele você não rompe. Você quer ver crescimento sem se conectar a Jesus? Você está debaixo de promessa, mas só haverá cumprimento se você se conectar a... Então eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, vai sair do